servo e missionário Roberto, quero pregar a palavra, a verdade sobre o dízimo. Hoje nós vemos aí nessa atualidade o foco principal numa denominação, placa denominacional, numa igreja, o foco é o dízimo. Mas da forma que é feito, da forma que é administrado, é corretamente? Eles têm essa autoridade para fazer esse ensinamento, esse conceito sobre o dízimo, sobre esse ensinamento, essa atualidade, meu irmão. Primeiramente, a Bíblia proíbe como é administrada, como é ensinado a essa atualidade o dízimo. Que eles usam muito Malaquias para assombrar, para atemorizar. Fala, se você não der os 10% do dízimo, o gafanhoto, o migrador, o devorador irá devorar tudo. O que a Bíblia diz disso? O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Quero pregar aqui, para começar, Deuteronômio 12:11. Tem um lugar específico para colocar suas ofertas, o seu dízimo e os holocaustos. Vai dizer assim, 12:11, Deuteronômio 12:11. Então, ao lugar que o Senhor vosso Deus escolheu para estabelecer nele o seu nome, ali levareis todas as coisas que vos ordeno, vosso holocausto, vosso sacrifício, vosso dízimo, vossa primícia e todas as ofertas escolhidas que tiverdes prometido por voto ao Senhor. Tem um lugar específico. Que lugar é esse? Púlpito. Não é o lugar específico. Tem que ser o altar onde tem sacrifício cotidiano, como vai dizer lá em Jeremias 33, 17, 18. Onde tem um sacrifício vivo. Eles usam muito Malaquias 3:10 para assombrar. Vai dizer assim, ó. Pagai integralmente o dízimo ao tesouro do templo, para que haja alimento. Em minha casa fazei experiência, diz o Senhor dos Exércitos. E vereis se não vos abro o reservatório do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Para vós beneficiar, afugentarei os gafanhotos, que não destruirá mais o fruto de vossa terra, e não haverá nos campos vinhas improdutivas, diz o Senhor dos Exércitos. Para quem está falando especificamente aqui, o mesmo versículo, o mesmo capítulo 3, o 22 vai demonstrar, extinguido para o povo de Israel. Ó, o 22, ó. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem escrevi ordenações e mandamentos para todo o Israel no Monte Horebe. Quer dizer, para nós isso aqui não é estipulado, é para os israelitas, o povo daquela época, para a lei de Moisés. É para o povo daquela época, não é para nós nessa atualidade. Os caras usam essa bargança para o quê, meu irmão? Para te atemorizar, para te amedrontar, para você dar o dízimo, deixar o dízimo naquela igreja onde você está enlaneada aquela doutrina de homens. Tem um lugar específico, a Bíblia nos mostra que lugar é esse. Que lugar específico é esse? Que lugar específico? Só você abrir Neemias. Neemias. Vem nos ensinar. Neemias 10, 36 até o 40 vai nos ensinar, vai nos mostrar quem tem essa autoridade, quem foi dado, quem pode administrar coleta de dízimo, de oferta e holocausto. Ó, 36. Tomamos o compromisso de levar ao templo cada ano as primícias de nosso solo. Ó, a cada ano, as primícias de nosso solo e as de nossos campos são totalmente diferentes de essa atualidade. O 37. Apresentar igualmente ao sacerdote, ó, que faz ao serviço da casa de Deus, como está prescrito na lei,
aos primogênitos dos nossos filhos e dos nossos rebanhos e dos primogênitos de nossos bois e de nossos ovelhas. Sacerdócio. Aí fala que sacerdócio é esse daqui a pouco. O 38. Do mesmo modo, de levar aos sacerdotes na sala da casa de Deus, as primícias de nosso alimento, nossas oferendas, assim como dos frutos de todas as árvores do vinho e do azeite, e entre o dízimo de nossos solos aos levitas, sacerdotes levitas, que estavam encarregados de transportá-lo para todas as nossas aglomerações agrícolas. 39. Um sacerdote da linhagem de Araão acompanharão aos levitas que recebessem aos dízimos, e aos levitas trariam ao dízimo do dízimo da casa de nosso Deus para a sala que serve de depositório. Olha só o 40. Porque o filho de Israel e os filhos de Levi devem trazer para essa sala as primícias do trigo e do vinho, do azeite, nessa sala e do sala que se acha o utensílio do santuário, e ali que os sacerdotes encontram o serviço do bem, como o pastoreio, porteiro e os cantores. Assim é que nós não mais queremos negligenciar a casa de nosso Deus. Sacerdote levítico tinha obrigação de acolher o dízimo, as ofertas. Nem é dinheiro, é o solo, é o cultivo. De ano em ano. Aqui já desmascara toda essa teologia, toda essa bargança, todo esse conceito desses caras. O gafanhoto irá te devorar. Que gafanhoto é esse? A Bíblia não mostra que gafanhoto é um bichinho que come agricultura. Qualquer pessoa que planta agricultura sabe quem é esses gafanhotos. Não é o diabo, não é o devorador, não é o migrador, não é o cortador, não, meu irmão. Eles falam isso só para te assombrar. A Bíblia nos mostra quem é esse bichinho. Levítico. Quem quer conhecer a Bíblia sabe corretamente, meu irmão. Não fica caindo nessa bargança, nessa mentira desses caras. Eles não têm autoridade nenhuma para colher dízimo nem oferta. É sacerdote. Sacerdote. Levítico 11, 22. Aqui, Eis, pois, os que perdereis comer toda a espécie de gafanhoto, assim como as variedades de Solon e de Agar, quer dizer que são gafanhotos. Não é diabo, não é migrador, cortador, devorador, não, meu irmão. São gafanhotos que comem o cultivo da plantação naquela época. Os caras usam essa passagem de Malaquias para atemorizar. Mateus 10:8 vai nos dizer, meu irmão, de graça foi dado, de graça vocês têm que dar. Totalmente diferente, Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça dai. É de graça, meu irmão. A graça é de graça. O sacrifício, o dízimo, as ofertas, o holocausto tem que ser diante do altar. Ali no começo da Bíblia vai nos ensinar. É o altar, meu irmão. Não é púlpito. Púlpito não é altar. Como a gente vemos aí, em Gênesis 8:20, E Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras, e ofereceu em holocausto ao Senhor sobre o altar. E esse também vai dizer a mesma palavra, mesmo procedimento. Se eu não me engano é 24. Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerá teus holocaustos e teus sacrifícios para pacífico, tuas ovelhas e teus bois, em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Quer dizer que lá desde o Velho Testamento até no Novo tem que ser diante do altar. Altar, o Novo Testamento. 5:3, 23 e 24, Se está, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, lembra-te que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Só então vem e faz a tua oferta diante do altar. Altar, meu irmão. Púlpito não é altar.
Púlpito não é altar. Altar é onde tem sacrifício cotidiano, corpo e sangue de Cristo. Pastores não são sacerdotes. E nem é da linhagem de levitas. Meu irmão, não caia no engano. A Bíblia já fala diante do altar. Altar. Onde tem púlpito. Não é altar, meu irmão. Cada dia tá ficando pior, meu irmão. Cada dia tá ficando pior. Coríntios 1, 9, ó. Olha só, 13, ó. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto, e que os que servem ao altar participam do altar, ó. Assim também ordena o Senhor que os que anunciam o evangelho vivam do evangelho. Quer dizer que aqueles que vivem diante do altar, quem são? São os sacerdotes. Vive da colheita, viva da renda que é ali oferecida ao altar. A Bíblia está dizendo, ó, não sabeis que os ministros do culto vivem do culto, que os servem ao altar participam do altar. Meu irmão, a palavra nos mostra, meu irmão, púlpito não é altar, meu irmão. Onde tem sacrifício, onde tem oferta, onde não tem altar, é em vão, meu irmão. É em vão, é roubo. O que eu vejo nessa atualidade aí é roubo. A Bíblia diz que é roubo. Todo sacrifício, toda oferta que não tiver diante do altar, meu irmão, é em vão. É em vão. Número 18, 28. Desse modo, fareis também vós uma reserva devida ao Senhor de todo o dízimo que receberes dos israelitas. Ó, e essa oferta reservada para o Senhor, vós entregareis ao sacerdote Araão. Olha só. Em número 18, 28. Dízimo aos israelitas. Oferta entregar ao sacerdote araônico. Araônico. Atos dos Apóstolos. Várias passagens, meu irmão. Várias. 29 e 30. Ó. Os discípulos reservaram cada um conforme as suas propostas. Enviaram socorro aos irmãos da Judéia. Assim o fizeram. E os enviaram aos anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo. Quem é esses anciãos? São sacerdotes. Ali o povo está passando uma necessidade. O povo ajudaram com seus utensílios, ajudaram e mandaram para Barnabé e Paulo levar para os anciões. Ó. Assim o fizeram e o enviaram aos anciões por intermédio de Barnabé e Saulo. Hoje em dia os caras fazem toda uma bargança, meu irmão. Toda essa teologia, toda essa filosofia da prosperidade, meu irmão, não tem base nenhuma. A oferta, dízimo e holocausto tem que ser onde tem sacrifício vivo de Cristo. Cotidiano, meu irmão. Malaquias vai dizer aqui, ó. 11. Porque do nascente ao poente meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, sacrifício e orações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Qual a igreja que faz esse ritual, que faz essa doutrina, esse magistério, essa apostolidade da tradição? Ó, onde tem incenso? Qual igreja tem incenso? Qual igreja tem sacrifício? Qual igreja tem orações, que são as orações? É a igreja que Cristo fundou, que Cristo edificou. Você está entendendo, meu irmão? Só você ver aqui, ó. Jeremias 33. Qual igreja tem sacerdote, meu irmão? Qual igreja tem incenso, sacrifício e orações? Tem sacerdócio sendo administrado, sacrifício cotidiano de Cristo, ó. 33, Jeremias 33, 17, 18. Porque diz o Senhor, não faltará jamais Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E adiantou, e diante de
mim não faltará jamais descendente aos sacerdotes e aos levitas para oferecer holocausto, queimará ofertas e celebrará um sacrifício cotidiano. Qual igreja tem sacrifício cotidiano? Qual igreja tem sacerdotes? A igreja que Cristo fundou, meu irmão. Vai dizer aqui em Hebreus. Hebreus. Aqui, ó. 7. 5. Os filhos de Levi, revestidos do sacerdote na qualidade de filho de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo. Isto é de seus irmãos. Quer dizer o que? Os levíticos, o sacerdote levítico tinha essa obrigação, tinha essa autoridade. Pastores nenhum tem essa autoridade, só sacerdotes. Quem são os sacerdotes hoje, essa geração? Quem são os sucessores? São os bispos. São os padres com sucessão sacerdotal, sucessão apostólica. Diante do sacrifício, diante do altar vivo. Corpo, sangue de Cristo sendo sacrificado, sendo anunciado cotidianamente. Tem incenso, orações e obrações. Qual a igreja que tem isso? Qual igreja tem o altar? Que tem sacrifício cotidiano. É ali que tem que dar a oferta, os dízimos, diante do altar, onde tem sacerdote se administrando. Pastor nenhum tem essa autoridade. A Bíblia não deu nenhuma autoridade para esses pastores. Deu sim autoridade sim, para os sacerdotes levíticos. Deu autoridade para os apóstolos, que são o novo sacerdote, são nova testemunha de Cristo. São os anciões. A Bíblia proíbe toda essa bargança, toda essa corrupção religiosa, toda essa prostituição do engano, onde só pode dar oferta, sacrifício, é a igreja onde tem incenso, oblações e sacrifício cotidiano, onde tem um altar vivo, corpo, sangue de Cristo. Púlpito não pode ser administrado coleta de dízimo, e nem oferta, e nem sacrifício, meu irmão. A Bíblia proíbe. A sua oferta, o seu dízimo, o seu propósito vai ser em vão, porque não está sendo diante do altar de Cristo, do Senhor. Desde o Velho Testamento até o Novo, lhe mostra, tem que ser diante do altar, diante de sacerdote. Glória a Deus, aleluia. Essa é a verdade, essa é a realidade do dízimo. Pastores não são sacerdotes, pastores não são sucessores sacerdotes. Porque eles não têm vínculo nenhum com a igreja. O catecismo da Igreja Católica nos ensina verdadeiramente a doutrina da Igreja de Cristo. A paz do Senhor, sou missionário e servo Roberto. Tá aí, meu irmão, não caia para o engano. Não caia para o engano. Dá o dízimo sim, meu irmão. Verdadeiramente, mas como vai dizer em Coríntios 2, 9, 7d, de acordo com o seu coração. Nós não vemos mais no regime da lei, da graça. Glória a Deus, aleluia.